Boa noite, querida Maria do Rosário. Boa noite, querido Gilberto Carvalho. Querida companheira Vivian Farias. Querida companheira Eliane. Em nome de quem eu cumprimento todos os companheiros e companheiras do Conselhinho. Querida companheira Priscila, em nome de quem eu cumprimento todos os facilitadores. Querida companheira Saraiana, em nome de quem eu cumprimento todos os monitores. Querida Toninha, em nome de quem cumprimento todos os educadores e educadoras e militantes. Querido Pedro Pontual, da equipe da Escola Nacional de Formação Populista do PT, querida Mundinha, querida Angélica Kuhl, querido Daniel Momoli, querido Gabriel Ribeiro, querido Sérgio Godoy, querida Flávia Santana, querido Rafael Golim, querido Eduardo Última, querido Ernest Sampaio, Lucas Tiné e Cristina Suster. Bem, querido companheira Gleice, querido companheiro Gilberto Carvalho, é mais uma noite de alegria que esse jovem de 75 anos está vivendo com vocês. Eu, quando estava ouvindo as pessoas falarem, Gilberto Carvalho, eu estava lembrando que alegria teria o nosso querido Apolônio de Carvalho se tivesse vivo, sabe? A alegria dele de saber que o PT voltou a acreditar e a pensar em formação política. Eu estou feliz porque o Paulo Okamoto deve estar assistindo isso, e nos últimos 10 anos, Gilberto, o Paulo Okamoto me enchia o saco todo dia, sabe, para que a gente investisse na formação política, e finalmente, um dia desse, ele me elogiou o curso A Nova Primavera, Gilberto, porque ele assiste no carro indo para a casa dele toda noite, que tem o curso, ele assiste. E queria, Gilberto, dizer que a morte do companheiro Néder, da companheira Malu, da Madá e do Vils, mais a Manuel da Conceição, que nos deixou há um mês e meio atrás, e o companheiro Sérgio Mamberti, na verdade foram pessoas que estimularam a continuidade da crença que a gente tinha quando a gente pensou em construir o Partido dos Trabalhadores. Eu, particularmente, Gilberto, estou feliz com essa jornada Nova Fronteira, Nova Primavera, porque eu ando inquieto há muito tempo, já fiz isso no último congresso do PT, sabe, com o fato das pessoas se esquecerem por que o PT nasceu e para que nós criamos o PT. Para mim é quase que uma profissão de fé não permitir que as pessoas esqueçam as razões pelas quais nós criamos um Partido dos Trabalhadores. Quais eram os compromissos que nós tínhamos quando nós resolvemos criar o PT. Quanto desaforo nós recebemos ao longo desses 8,5 milhões de quilômetros quadrados por nosso discurso, pelos nossos compromissos. Quantas pessoas queriam que a gente não se chamasse PT, que era preciso colocar um outro nome para facilitar outras pessoas entrarem. Eu não esqueço, Gilberto, que quando nós fizemos um encontro lá em São Bernardo do Campo, tinha mais ou menos de 80, 90 deputados e senadores de vários partidos políticos que nós fomos discutir o PT lá no famoso Hotel Pampas, lá em São Bernardo do Campo. E eu lembro de algumas figuras, como o Fernando Henrique Cardoso, que participaram, o Mino Afonso, o Chico Pinta, o Seu Colares, muita gente participou, muitos deputados, e eu lembro que a inquietação deles era que não dava para ficar com o nome Partido dos Trabalhadores, era preciso mudar o nome. E a gente tomou a decisão de que o nosso era o Partido dos Trabalhadores, que a gente não ia mudar de nome. E o partido efetivamente teve um crescimento extraordinário, porque o partido soube colher aquilo que tinha de organização de base da Igreja Católica, da teologia da libertação, sabe, do movimento sindical, do movimento de saúde, do movimento de custo de vida, ou seja, tinha uma gama de movimentos sociais que foram se engajando no Partido dos Trabalhadores, intelectuais tipo Paulo Freire, tipo várias pessoas da maior grandeza que entraram no Partido dos Trabalhadores,
Eu fico imaginando, ô Gilberto, a quantidade de gente que veio para o partido, alguns saíram, outros ficaram, mas eu lembro da grandeza da juventude que foi para a luta armada nos anos 60 e que depois vieram para o Partido dos Trabalhadores, dos principais sindicalistas desse país. E aí eu tenho que lembrar de um velho companheiro, meu amigo, irmão nosso, Olívio Dutra, eu tenho que lembrar do companheiro Zé Ibrahim, tenho que lembrar do Mané da Conceição, tenho que lembrar do Wagner Benevides, que já morreu também, do Arlindo, que já morreu, e tantos outros companheiros que nos deixaram, mas que nos ajudaram a construir esse partido. E eu lembro da confusão que os chamados setores organizados, sabe, da esquerda brasileira colocava na minha cabeça nos anos 80. Eu só queria criar um partido, e quando eles chegavam lá no PT, no sindicato, para discutir comigo, ainda não tinha PT, eles faziam uma pergunta para mim se o PT era tático ou estratégico. Eu ficava puto, porque eu não sabia nem o que era tático, nem sabia o que era estratégico, eu só sabia que eu queria criar um partido. E eu queria criar um partido para a gente chegar ao governo e para a gente fazer as coisas que a gente acreditava que era possível fazer. Bem, a verdade é que essa gente toda entrou no PT e nós conseguimos construir o mais importante partido político que a esquerda produziu. E eu vou dizer uma coisa, Gilberto, com muita humildade, mas com muita convicção. O PT não tem similar no mundo. Não existe na história político-partidária do planeta Terra nenhum partido criado com as características do PT, porque o PT, diferentemente de outros partidos organizados, que só podia falar quem pensava a mesma coisa, quem concordava com as mesmas palavras, quem frequentava a mesma religião, que discutia por mesmo time, nós no PT conseguimos provar uma coisa milagrosa, que era colocar dentro do PT todas as pessoas que tinham compromissos com a liberdade do povo oprimido desse país, independentemente do que o cara pensava ideologicamente, se ele era, sabe, pró-Cuba, pró-China, pró-Albânia, pró-Stalin, pró-Lenin, ou seja, a gente não queria saber pró-Trotsky, ou seja, a gente queria saber o seguinte: você quer ajudar a classe trabalhadora? Venha conosco nessa. E o PT conseguiu estabelecer uma coisa fantástica, a convivência democrática na diversidade. Eu de vez em quando falo, Gilberto, que o PT deu cidadania para um conjunto de forças políticas de esquerda que viviam quase que na clandestinidade, em pequenos grupos espalhados por ali nas universidades, disputando eleições, sabe, na Uni, mas e que o PT foi o grande guarda-chuva que trouxe toda essa gente, sabe, dizendo vamos junto, porque a gente pode fazer a revolução pacífica que esse país está precisando. E foi essa coisa extraordinária, Gilberto, e Maria do Rosário, que me fez ficar emocionado com essa tal de Jornada Nova Primavera. O Gilberto sempre muito entusiasta, a Maria do Rosário sempre muito entusiasta, a Viviane sempre muito entusiasta, a Gleide sempre muito otimista. E eu, sinceramente, depois de ouvir vocês falando aqui, eu posso dizer, acho que vocês surpreenderam a vocês mesmos e me surpreenderam muito, porque eu acho que nós voltamos a dizer valeu a pena a gente criar o PT. Eu lembro que no começo do PT, Gilberto, eu ia para Manaus, a gente chegava lá, tinha companheiro e companheira numa reunião que tinha andado 3 dias remando numa canoazinha, as pessoas comendo um frango assado com farinha e bebendo água do próprio rio. Eu lembro de reuniões que a gente ia, que as pessoas levavam alguma coisinha para vender, para poder ganhar um dinheirinho, para poder se alimentar nas nossas reuniões ou para poder comprar a passagem de volta. Eu lembro de reuniões que a gente fazia em São Paulo, Gilberto, com gente vindo do Acre no ônibus velho, com fogão dentro, parando para cozinhar. Então, uma das coisas mais emocionantes que eu faço questão de contar, Maria do Rosário, para que os nossos sabe, companheiros facilitadores, monitores, professores, educadores, diretores, todo mundo sabe, é o seguinte: uma das coisas mais emocionantes que aconteceu na minha vida com o PT e que me deu dimensão do que era o PT é quando eu fui visitar Balbina em 1989. A Balbina era o monumento à insanidade. Era uma hidrelétrica que tinha um lago imenso e a quantidade de produção de energia era muito pequena. Então eu fui fazer uma visita.
Quando eu cheguei em Balbina, quase 300 quilômetros de Manaus, Gilberto, eu encontro, sabe, um grupo de pessoas, um grupo de índios e umas 40 ou 50 criancinhas com a bandeira do PT. Uma bandeirola do PT. E eu chorei porque eu jamais imaginei na vida que a ideia de criar o PT em 80 pudesse, 9 anos depois, no coração da Amazônia, a gente encontrar um grupo de meninos índios, sabe, com a bandeirinha do PT. Aquilo me dava uma força para dizer, bom, vale a pena a gente continuar apostando na ideia, vale a pena a gente continuar acreditando, vale a pena a gente continuar investindo para que a gente possa, sabe, fazer com que esse partido chegue ao poder. Eu lembro quando nós começamos a Cajamar, o sonho que a gente tinha de transformar aquilo numa universidade da classe trabalhadora. Depois, por problemas outros, problema financeiro e quem sabe, por não ter concordância totalmente, a gente não conseguiu vingar esse projeto. E acho que vocês conseguiram, sabe, com a jornada Nova Primavera, sabe, dar um alento para todos nós que acreditamos muito no PT. Eu continuo convencido, como eu estava convencido, Gilberto, em 1980. Não existe nada nesse país igual ao PT. O PT tem todos os defeitos que a gente queira que ele tenha. Mas eu sempre utilizo aquela frase da minha querida companheira Maria da Conceição Tavares. O PT tem defeito. O PT não presta em algumas coisas, mas é o meu partido. E se tem algum defeito, eu vou consertar esse defeito e fazê-lo ser perfeito. O que eu não posso é abandonar a cada tropeço. Eu não posso arrancar o meu dedão cada vez que eu machuco uma unha. Não, eu tenho que curar esse dedão. E o PT precisa de ajuda. O PT precisa de gente que faça como vocês, sabe, que forme politicamente, que dê conselho, que cobre. Porque foi para isso que o PT nasceu. Não existe outra razão para que um país como o Brasil tenha um partido como o PT. É efetivamente formar e preparar o povo oprimido desse país para eles terem consciência do papel que eles têm que exercitar, não apenas de votar, cuidar de quem ele elegeu, cobrar de quem ele elegeu e exigir que as coisas sejam feitas em benefício do povo. Essa era uma das coisas, Gilberto, que mais mexe com a minha cabeça e por isso que eu queria ser presidente em 2018, porque eu tenho na cabeça que eu tenho dívida com esse povo. É possível fazer mais. É possível investir mais no salário, investir mais na educação, investir mais na qualidade de vida desse povo. Ô Gilberto, hoje eu dei uma entrevista para uma rádio, eu te falei dessa entrevista na rádio Capital, lá em Cuiabá. Ô Gilberto, o estado do Mato Grosso tem 3,5 milhões de habitantes, tem 30 milhões de cabeças de gado. E as pessoas estão pegando osso nos açougues porque não tem dinheiro para comprar carne, dá 10 boi para cada habitante. Então o PT, Gilberto, não tem medo, o PT não tem que ter medo de ser radical. O PT não tem que ter medo de ser diferente. O PT não tem que ter medo de falar a linguagem das pessoas que ele representa. Sabe, do pobre, do negro, do índio, do desempregado, do que está morando na rua, do catador de material reciclável, da classe média operária, da classe média bancária, sabe, do profissional liberal. Sabe, a gente não tem que ter medo de defender essa gente, porque essa é a nossa obrigação. É para isso que a gente existe, é para isso que a gente foi criado. Se a gente começar a achar que a gente tem que ter um discurso mais sofisticado, que a gente precisa agradar não sei quem, que a gente não pode ser tão duro, que a gente não pode ser... A gente vai virar um partido comum e a gente vai acabar, porque fica todo mundo igual, as pessoas não percebem qual é a diferença. A diferença do PT é ser diferente. A diferença do PT é falar diferente, é cobrar diferente. E não ter medo de dizer que está cobrando. Então, ô Gilberto, eu sei que a doçura e a meiguice com que as pessoas falaram antes de mim, sabe, é um pouco contraditória com o que eu estou falando aqui, tão bravo. Mas é que eu estou entusiasmado, estou entusiasmado com essa tal de jornada Nova Primavera. Eu até hoje, Gilberto, estou procurando o autor daquela famosa frase, sabe,
Os ricos podem matar uma, duas ou três primaveras, uma roda, mas não conseguirão deter a primavera. Eu sempre conto que essa frase, eu estava num comício em Cataduva, uma mãe se aproximou com uma criança me deu um papelzinho escrito numa caneta em vermelho, e estava escrito assim: os poderosos poderão matar uma, duas ou três rosas, mas não conseguirão deter a chegada da primavera. Eu nunca achei quem foi o autor, nunca achei, também não me interessa, porque eu já falei essa coisa umas 800.000 vezes, e agora, Gilberto, tem mais uma, vocês acrescentaram, sabe, eles não vão impedir nunca a chegada da jornada Nova Primavera, que vocês tão bem e maravilhosamente coordenaram. Por isso, companheiros e companheiras, parabéns, 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 parabéns. E eu queria, antes de terminar, agradecer a vocês, a tudo que vocês fizeram, sabe, de solidariedade aos processos da Lava Jato. A Gleice eu não vou agradecer, porque todo dia eu agradeço. Mas eu acho que a gente, Gilberto, não tem noção do significado da solidariedade e daquela vigília. A gente não tem noção da força que uma vigília como aquela, que é a primeira vez na história, não tem outra coisa similar. Isso que é importante a gente ver no PT. Não tem outra coisa similar. Sabe, 580 dias, pessoas ficarem embaixo de chuva, de sol, de vento, de calor, de frio, sabe, gritando todo dia de manhã, bom dia, boa tarde, boa noite, presidente, durante 580 dias. Esse é um fato, Gilberto, que se eu me transformasse em ouro, eu não conseguiria pagar 1% do que valeu aquele movimento, inclusive como um alimentador da minha espiritualidade dentro daquela cela. Sabe? Então, Gilberto, eu quero dar os parabéns. Parabéns a cada companheiro, a cada companheira que participaram dessa jornada extraordinária. Parabéns a cada companheiro e companheira que participava do conselho, a cada facilitador, a cada monitor, a cada professor, a cada doutor, sabe, que deu aula para o nosso povo. Deus queira que vocês continuem motivados e que a gente faça muito mais, porque a gente precisa saber que nós precisamos ganhar as eleições e fazer a chamada revolução pacífica, porque nós temos que mudar muita coisa nesse país, Gilberto. Muita coisa, Maria do Rosário, muita coisa, Gleide. Nós temos que mudar muita coisa e vocês sabem as razões pelas quais eu estou disposto a me candidatar. É porque só tem sentido eu me candidatar se a gente mudar definitivamente a história desse país. E nós temos que mudar, temos que radicalizar, sabe? Eu digo sempre, eu tenho uma vingança nesse país. A vingança não é ficar preocupado com Bolsonaro, ficar preocupado com Moro, ficar preocupado com o Dallagnol. A vingança é fazer o povo comer 3 vezes por dia. A vingança é a gente fazer todos os jovens voltar na universidade. A vingança é anistiar a dívida dos companheiros, sabe, do fiéis. A vingança é a gente levar o Estado para a periferia com saúde, com educação, com cultura, com qualidade de vida, coisa que eu acho que nós fizemos muito, mas ainda estamos devendo muito, Gilberto. Muito. E eu acho que a nossa experiência nos ensina a fazer o seguinte: é difícil, mas a gente sabe como fazer. E a gente tendo o povo que a gente tem, e a gente tendo a consciência que vocês têm, a gente pode fazer muito mais. Por isso, companheiros e companheiras que coordenaram, sabe, essa extraordinária jornada Nova Primavera, parabéns a vocês, felicidade a vocês. Vocês podem ter certeza que vocês, se tivesse um prêmio, eu ia dar, Gilberto, um prêmio para quem pensou. Eu ganhei essa daqui, é uma estátua minha feita pelo pai do Dudu Vier, sabe, ele fez uma estátua, se pudesse eu ia pegar isso aqui e transformar no Oscar, sabe, para distribuir a quem pensou, quem criou e quem bolou a jornada Nova Primavera, sabe. E esse prêmio aqui é meu, eu não vou dar para vocês não, mas eu quero fazer uma doação simulada aqui para quem trabalhou essa jornada. Eu vou dar não é o Oscar, é o Lula, sabe, para vocês se sentirem motivados a continuar fazendo. Parabéns, companheiros, parabéns, vocês encheram a minha alma, a minha cabeça e o meu coração de alegria com esse modelo extraordinário de formação. Parabéns, parabéns, vale a pena o PT existir.
porque vocês são a alma e a consciência desse partido. Vamos em frente, gente. Vamos em frente. Gleice, parabéns pelo partido que você dirige e parabéns aos nossos companheiros formadores e responsáveis por essa famosa e extraordinária jornada Nova Primavera. Um abraço, gente. Eu tenho um diploma para assinar aqui, que eu tenho que assinar, sabe? Que disseram que eu tenho que assinar um diploma. Eu vou assinar aqui um diploma, sabe? E vou mostrar esse diploma para que todo mundo veja, sabe? Esse famoso diploma, sabe? Muito lindo! Esse diploma. Parabéns, presidente!